Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito discutido no nosso canal, onde muitos dos que acompanham o meu canal, eles pedem para eu falar, explanar um pouco mais sobre o tema que é a artrose na região das mãos. A artrose na região das mãos ela é muito frequente na população mundial e chega a atingir uma média de 4 pessoas em cada 10. Ou seja, para cada 10 pessoas, 4 terá alguma queixa de artrose nas mãos, segundo os estudos americanos. Isso quer dizer que o grande índice, a grande prevalência nesta região da mão, estendendo-se da ponta dos dedos até a região do punho, é cada vez maior na população mundial. Isso faz com que muitas das pessoas acabam tendo comprometimento na sua qualidade de vida. Como eu disse, a risartrose no vídeo anterior, ela é considerada como a segunda maior causa de artrose na mão. Já a artrose da articulação interfalangiana distal é a primeira causa de artrose na mão da população em geral. O que seria essa artrose da interfalangiana distal? Quando nós temos uma mão aqui, ok? Então, o esboço da mão, do esqueleto, aonde nós temos o osso do rádio, como eu já expliquei no vídeo anterior, o rádio é o que leva a antena lateral, ou seja, o ossinho do polegar, a ulna deste lado. Primeira fileira dos ossos do carpo, segunda fileira, então, região dos ossos do carpo. Uma primeira fileira que nós chamamos de metacarpo, uma segunda fileira que nós chamamos de interfalangiana proximal, uma terceira fileira aqui, ó, que nós chamamos de interfalangiana média e a interfalangiana distal. A grande maioria dos pacientes apresentam artrose nesta região, então na articulação interfalangiana distal, que é entre a falange média e a falange distal. Esses pacientes, em geral, as causas são causas genéticas, onde esses pacientes trazem heranças familiares de pais ou mães com artrose da última falange do dedo, onde eles apresentam um desgaste na cartilagem de transição entre essas falanges, ou seja, um desgaste entre estas superfícies articulares, o que promove para essas pessoas sintomas dolorosos, sintomas de rigidez, sintomas de dor para fazer pequenas atividades do dia a dia, como digitar um computador ou digitar um celular, ou às vezes a tarefa simples do dia a dia para lavar uma roupa, cortar algum alimento, próprio até se alimentar ou pentear o cabelo, isso pode causar dor. Esses pacientes muitas vezes apresentam até um espessamento, ou seja, essa articulação ela fica mais espessa que o normal. Muitas vezes até edemaciada, devido ao aumento do volume da articulação. Então é comum nós encontrarmos pacientes que, ao observar, fazer uma inspeção dos dedos da mão, esse paciente tem um aumento do volume dessas articulações. Pode acometer tanto uma mão ou pode acometer as duas mãos, mais frequente que seja até assimétrico, tá? Diferente da artrite, esse é um quadro de degeneração da cartilagem articular. A artrite, já nós temos outros fatores, que podem ser tanto fatores autoimunes, fatores traumáticos ou fatores até infecciosos que levam a um processo inflamatório da articulação. O paciente com artrose da interfalangiana distal, ele terá um processo inflamatório dessa articulação quando ele expor essa articulação a um uso excessivo. Então, vamos supor, aquela senhora com artrose nas mãos inventou no mesmo dia de limpar a casa inteira, passar pano na casa, varrer, enfim, lavar roupa, fazer a comida de casa, ou seja, isso levou a uma grande sobrecarga da articulação, o que deixou ela extremamente sensível, tá? Mas a gente tem que diferenciar o que é uma artrose de uma artrite. A artrose também ela é muito conhecida como osteoartrite, então todos são sinônimos, tá? Eu vou marcar aqui para vocês. Então, ó,
o que nós chamamos de osteoartrose, né? Seria osteoartrose, é a mesma coisa que osteoartrite, que é a mesma coisa que artrose. Então todos aqui são sinônimos e esta costuma ser a abreviação OA, osteoartrose, tá? Isto aqui é diferente do termo artrite. Esse sufixo it, ele remete a gente a um processo inflamatório, o que nós não temos aqui no quadro superior. Aqui nós temos um processo de degeneração da cartilagem articular, ok? Então, esses pacientes, ainda com a nossa vida atual, um grande uso de celulares, computadores, enfim, isso acelera todo esse processo. E é claro que os fatores genéticos também são extremamente relevantes. O diagnóstico ele é basicamente clínico, onde comportamento de sinais e sintomas, o paciente com uma rigidez maior pela manhã, ou até dor aos movimentos repetitivos, um aumento do volume da articulação. É muito comum na artrose os pacientes terem um comprometimento exatamente da interfalangiana distal. Já na artrite reumatoide, que é um outro quadro, seria um quadro autoimune, ok? Uma doença autoimune, o comprometimento em geral, ele acontece nas interfalangianas proximais, ok? E em geral também tem um quadro mais simétrico à osteoartrite, a artrite reumatoide. A osteoartrose ou osteoartrite, que é a degeneração da cartilagem, geralmente o quadro é assimétrico, ou seja, muitas vezes pega uma mão, a outra não, mas pode ter acometimento bilateral. Em geral, o tratamento ele vai visar o quê? Aliviar o comportamento dos sinais e sintomas do paciente, as queixas dolorosas, as limitações da amplitude de movimento, melhorar a função desse paciente, ok? Então, inicialmente, esse paciente pode entrar com tratamento como o uso do gelo ou calor. Gelo ou calor. Então, muitos perguntam, mas eu uso gelo ou uso calor? O que eu costumo dizer é, num quadro inflamatório mais agudo, uma dor mais aguda, uma dor mais intensa, a gente vai fazer uso do gelo. Para os pacientes que têm aquela dor mais crônica, que tem sempre aquele incômodo ao acordar, aquela rigidez matinal, aí pode-se fazer o uso do calor. Ou seja, fim do dia, usou mais, esforçou mais a mão, está com ela mais dolorosa, utiliza o gelo. No início do dia, ao acordar pela manhã, pode fazer um banho de imersão com alguns exercícios dentro da água quente, o que provavelmente vai promover um certo alívio das sensações dolorosas, ok? Dos sintomas dolorosos. Concomitante a isso, nós utilizamos com os pacientes dentro da clínica recursos físicos como o laser, a corrente combinada e também o ondas curtas, que são recursos que irão promover alívio dos sintomas aos nossos pacientes. Também muito indicado as técnicas de mobilização articular, onde a gente vai promover o que? Uma melhora na mobilidade dessa articulação. Então, esses pacientes que já apresentam uma certa deformação na articulação, a articulação ela apresenta com uma grande limitação da amplitude de movimento. O fisioterapeuta ele irá usar o que? Técnicas para ganhar uma abertura, um espaçamento dessa articulação, o que irá promover uma melhor lubrificação também dessa articulação, com uma melhora da mobilidade, com técnicas de mobilização articular, tanto mobilizações articulares com movimentos. As técnicas também de liberação miofacial, então dos músculos intrínsecos da mão, são técnicas muito bem-vindas, e também liberações e mobilizações articulares dos demais dedos que compõem a mão e também a base do metacarpo.
Em geral, o paciente é muito importante que ele identifique quais atividades do seu dia a dia estão gerando a maior sobrecarga articular e gerando sintomas para ele. Então é importante que o paciente ele perceba que sempre que ele se exceder, porque a artrose ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Então, se ela tem controle, é preciso identificar os fatores do dia a dia que geram sobrecarga mecânica para essa articulação, para, se não excluir essas atividades, nós pelo menos diminuirmos a intensidade dessas atividades do dia a dia, o que irá gerar um menor estresse articular, favorecendo o processo de reabilitação, o processo de melhora dos sintomas, do quadro doloroso do paciente e, consequentemente, associado a todo um processo de tratamento, a melhora da função e da qualidade de vida, ok? Então, atividades simples do dia a dia, como eu falo para os pacientes, às vezes abrir um vidro de palmito ou algo assim, realmente, ou você espessa mais a articulação, ou pede para alguém fazer determinadas atividades, porque todas as situações onde exigir demais sobrecarga articular, isso vai agravar os sintomas, isso vai piorar todo esse processo de degeneração articular. No dia a dia, as técnicas tanto de tração da articulação para abertura, para maior espaçamento articular, também são bem-vindas para esse paciente. Isso não é uma regra para todos os pacientes, mas inicialmente, às vezes, as técnicas de tração podem trazer um grande conforto para a articulação comprometida, ok? Em geral, eu digo, os pacientes que sofrem com sintomas de artrose nos dedos da mão, é importante que eles consultem um profissional, então o seu fisioterapeuta, o seu ortopedista, que seja especialista na área ortopédica, para, após um exame detalhado do seu quadro, traçar uma conduta que atenda às suas necessidades. Eu deixo aqui a todos um grande abraço, aqueles que acompanham o nosso canal, que compartilhem nossas postagens com seus colegas, aqueles que possam interessar. Não deixem também de clicar no nosso sininho, porque toda vez que nós postarmos algum vídeo, você será notificado desta postagem, e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.